Louvado seja o teu nome, meu Pai, porque estamos aqui na tua casa, Pai, nos beneficiando, Pai, da alegria santa da tua presença. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Pai, sê com a tua igreja, Pai Santo, do Brasil e em todo o mundo. Abençoa, Senhor, Israel, abençoa Jerusalém, abençoa, Senhor, aquela terra. Não permita, Senhor Deus, que naquela terra nenhuma arma atômica, Senhor Deus, seja usada contra o teu povo, contra a própria terra. Mas guarda Israel, Senhor Deus. Bendito seja o teu nome. E aqui, Senhor Deus, neste instante, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o principado, toda a potestade, todo o demônio. Nós repreendemos todo aquele espírito, Senhor, que não glorifica Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, meu Pai. E eu te peço, Senhor Jesus, que tu tomes o teu lugar aqui neste púlpito e fale, Senhor Deus, ao nosso coração. Exponha, Senhor Deus, diante de nós a tua palavra para a glória do teu nome e para nosso alimento espiritual, ó Deus. E toda honra, Senhor Deus, toda glória a ti sejam dadas em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Pedi aos irmãos que abrissem as suas Bíblias. No livro do profeta Isaías, nós vamos ler alguns versículos que se encontram no capítulo 26 e no capítulo 27. Irmãos, o capítulo de 25, 26 e 27 de Isaías é chamado pelos estudiosos de o Apocalipse de Isaías, porque aqui as profecias, as palavras, versam sobre o reino. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 12, no capítulo 26, e depois vamos ler alguns versículos no capítulo 27. No capítulo 26, a partir do verso 9, aliás, perdão, a partir do verso 12, Isaías 26, a partir do verso 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti somente é que louvamos o teu nome. No capítulo 27, irmãos, eu vou ler, os irmãos têm diante dos olhos aí, o versículo 26 do capítulo 27. Aqui diz: dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas palavras contidas no livro de Isaías, meu Pai. Palavras, Senhor Deus, que vêm do teu coração para nossas vidas. Bendito seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, antes de iniciar a palavra que nós pretendemos passar para os irmãos, a pedido da Lourdes, eu quero dizer para os irmãos que ontem ela passou o dia inteirinho num congresso de mulheres e nós tivemos uma inesperada reunião de oração lá em casa que durou até para mais de meia-noite e ela ficou em casa porque está quebradinha. Não aguentou, como comentou o João, e não aguentou a prorrogação. Não. Mas glória a Deus, irmãos, porque o Senhor nos tem reunido aqui, nunca faltou o Senhor. Ele, nós cremos, está sempre presente. E é por isso que nós nos alegramos. Nós não nos alegramos, irmãos, porque nós somos tão lindos que os outros
enfeitam os olhos, mas é a presença do Senhor, é o cheiro suave do Senhor, é que nos une, é que nos traz a alegria de estarmos com o Senhor. E tem que ser assim mesmo, irmãos, uma coisa tão suave, tão agradável, tão boa, porque senão nós nos cansaríamos em determinado momento da eternidade. Mas nunca que nós vamos estar tão cheios que não caiba mais da alegria do Senhor. Há um cântico que eu gosto muito dele que diz: a alegria do Senhor a nossa força é. A alegria que vem do Senhor é que nos mantém de pé, sorridentes, alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesses 2 versículos do capítulo 26, Senhor, concede-nos a paz. Jesus um dia disse: recebei a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. As alegrias do Senhor são próprias, as alegrias do mundo são fugazes, passageiras. E a paz do Senhor permanece eternamente. Antes, neste mesmo capítulo 26, versículo 3 e 4, dizem o seguinte: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Irmãos, vejam que aqui se contém uma promessa. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Então, uma promessa aqui, perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Irmãos, ter um propósito firme significa sermos inabaláveis nas posições que tenhamos tomado na vida por Cristo Jesus, por Deus. É o Senhor que nos garante estarmos inabaláveis, e o pedido, a palavra aqui, é exatamente isso: confiai no Senhor perpetuamente, constantemente e para sempre. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmãos, Deus não é apenas uma rocha, é uma rocha eterna. Há um ponto, uma passagem na Bíblia, que eu não me lembro agora exatamente onde está, mas que os irmãos certamente conhecem, é que me parece que Paulo diz para nós termos fé, não duvidando, porque aquele que pede, ou aquele cuja fé vacila, é como o mar, é como a onda do mar, vai e vem, vai e vem, e nesse ir e vir não realiza coisa alguma, se esgota nesse vai e vem, vem e vai. Mas, irmãos, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós estaremos com os nossos pés firmados nessa rocha, que não é apenas uma rocha, mas é uma rocha eterna. Irmãos, a eternidade, todos nós sabemos, ou imaginamos, uma coisa que não se acaba jamais. Às vezes fica até difícil a gente imaginar uma coisa dessa ordem. Mas, irmãos, se nós temos a paz do Senhor, é justamente porque esse que nos dá a paz, esse que nos oferece a paz, que não é segundo a paz do mundo, é a paz eterna, que nunca se desfará. Irmãos, a paz, os homens a procuram, sempre foi procurada, mas nem sempre encontrada, porque nem sempre ela foi oferecida nesses termos que nós encontramos aqui. Mas Jesus veio para nos trazer paz
e segurança. Irmãos, imaginem que nós estejamos num campo de batalha, num campo de guerra, e em determinado momento, algum toque, alguma informação, nos garante que vencemos, o adversário está vencido, e agora nós não temos mais que lutar. Somos vitoriosos. Há um versículo que diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta alegria da paz verdadeira, eterna, é que deve permear o nosso coração, irmãos, deve estar sempre no nosso viver, para que nós estejamos firmes, certos de que o Senhor tem preparado para nós uma alegria eterna, uma alegria perene. E no verso 12 embaixo, eu quero repetir a leitura, diz: Senhor, concede-nos a paz. Vejam, irmãos, que versículos do Velho Testamento, cá em Isaías, vão ter a sua resposta lá nos lábios de Jesus Cristo. Quando eu fui apresentado para ser avaliado, para ser pastor, foi lá na cidade do Recife, na igreja presbiteriana, era um ramo da igreja presbiteriana que surgiu quando a igreja presbiteriana do Brasil sofreu influência maléfica do modernismo teológico que surgiu na Europa. E um grupo nos Estados Unidos, assim como um grupo aqui no Brasil, não aceitaram essas alternativas, essas modificações. E em determinado momento, eu cumprimentei alguém lá num ambiente totalmente fechado. As pessoas eram diferentes. Mas eu falei, na paz do Senhor, com alguém. Um cumprimento, que às vezes a gente se habitua a Ele, e que é tão bom desejar a paz do Senhor. Quando nós entrarmos num lugar que a palavra de Deus nos ensina, que nós devemos desejar a paz do Senhor. Se as pessoas não forem da paz, se não forem discípulos, a paz volta, vem para nós, ela não se perde. E depois um pastor ou um presbítero, lá uma igreja fundamentalista, e comentou, parece que eu escutei alguém falando isso. E eu aproveitei e puxei o assunto para fora da Bíblia, para um ambiente mais sociológico, para colocar a coisa, e pedi ao pastor principal do presbitério, lá do Recife, que nos desse alguma ideia sobre o que Jesus ensinou, exatamente a palavra shalom, que quer dizer paz, né? Ao entrarmos, ao nos encontrarmos. E ele fez lá um testemunho que realmente era isso, né? A paz do Senhor, desejada, oferecida, e que poderia ser rejeitada, e nesse caso, tão importante que ela estaria voltando. Mas, irmãos, é importante que a gente creia e saiba o que é a paz do Senhor. A paz do Senhor que excede todo entendimento. Irmãos, nós podemos viver em paz. Podemos viver em paz. Porque nós temos a paz. A paz do Senhor. Paz é, antes de tudo, a ausência de guerra, a ausência de luta. Quando se está em luta, não se pode garantir o resultado da luta e da batalha. Mas quando o Senhor nos oferece a paz, é porque Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás, Ele nos deu vida. E por isso, irmãos, o nosso viver é um viver em paz. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Irmãos, não somos nós que construímos os pilares da paz. Existem correntes filosóficas que afirmam que o homem pode melhorar e melhorar,
A logosofia é um tipo de pensamento dessa ordem. Um cidadão argentino criou a logosofia. E eles buscam, através de um esforço cotidiano de melhorar a si mesmo, de conhecer-se a si mesmo, chegar a uma plenitude de perfeição que lhes garanta a paz. Mas, irmãos, homem algum conseguiu ou conseguirá a paz por si próprio. Porque a luta somente é vencida e foi vencida por Cristo Jesus. Só a paz de Jesus é que nos interessa. Só a paz de Jesus é a verdadeira vitória. Quando o versículo diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, é porque nós somos realmente vencedores. E é necessário, irmãos, que nós andemos de cabeça erguida. Eu nunca vou me esquecer de um dia, num período extremamente difícil da minha vida, em que eu saí de uma empresa ali não sei nem como é que chama o bairro exatamente, mas ali mais ou menos na região do Bonfim, e eu tinha que descer, atravessar Antônio Carlos, subir umas ruas lá altas, subir um morro danado, passar em frente ao Colégio Batista para chegar numa rua mais embaixo, aonde eu estava morando. Irmãos, eu estava a pé, de terno, de gravata, sol quente. E eu não vi a minha cara, não, mas eu podia imaginar que cara que eu estava. Mas de repente, irmãos, me veio ao coração, talvez pela graça e misericórdia de Deus, o pensamento seguinte: mas eu sou um servo do Senhor, o Senhor já venceu por mim o maior das dificuldades, que é a minha questão de salvação. O que eu não podia fazer, o Senhor já fez. Eu sou um servo de Deus. E pensei mais comigo o seguinte: os seres espirituais que estão me observando nesse momento, não me estão vendo com esse terno, é um terno marrom meio listrado. Não estão me vendo com esse terno, com essa gravata. Eles certamente, eu tenho certeza, estão me vendo com as vestes espirituais e a coroa que eu sei que o Senhor já colocou sobre a minha cabeça. E é isso, irmãos, que é o nosso viver. Por onde formos, por onde andarmos, a roupa que as pessoas estão vendo é a que nós também escolhemos e vestimos e saímos. Mas no mundo espiritual, nós somos vistos de forma diferente. Nós somos vistos como servos de Deus, como vestidos. E isso é algo extremamente importante. Lá na última carta do Apocalipse, o Senhor diz para aquela igreja, Tessalônica. Não sei se é Tessalônica, agora fiz confusão aqui. Acho que é Laodiceia. A última. Disse para eles o seguinte: que a igreja se sente, diz rica, igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, quer dizer, o encerramento, o final. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez.
Irmãos, são as vestes espirituais. Assim como o Senhor lá no Éden vestiu Adão e Eva com uma túnica feita de pele de animal, assim também o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E é por isso, irmãos, que nós somos visíveis no mundo espiritual, vestidos com vestiduras brancas. Irmãos, é importante nós nos lembrarmos, inclusive, dessas figuras, para que nós, ao sairmos de casa, para que nós, ao encararmos um problema ou alguma dificuldade, nós o façamos com certeza de que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Já estamos sentados com Ele nas regiões celestiais, é o que Paulo nos afirma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. Na verdade, irmãos, esse versículo deixa claro, e muito claro, mais uma vez na Bíblia, que não são as nossas obras que nos garantem a vitória, a perfeição. Não é pelas obras que eu possa fazer que eu vou crescer, que eu vou me engrandecer na presença do Senhor. Porque, na verdade, todas as obras do servo de Deus são feitas por Ele próprio. E as obras, irmãos, Cristo mesmo, Deus Pai, preparou para que nós as realizássemos. Mas aqui em Isaías já se garantia que o Senhor é que realiza por nós todas as coisas. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras, Tu as fazes por nós. O Senhor Deus nosso, ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a Ti somente é que louvamos ao Teu nome. Nem sequer somos capazes, irmãos, de louvar ao Senhor com a dignidade que Ele merece, mas somente louvamos o Teu nome. Outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a Ti somente é que louvamos o Teu nome. Então, irmãos, nós louvamos ao Senhor porque Ele próprio providencia, faz, realiza em nossa vida. No verso 6 do capítulo 27, que nós já lemos, vou ler novamente, afirma assim: dias virão em que Jacó lançará raízes. Irmãos, tudo mais que nós estávamos comentando aqui, alguém poderia perguntar. O próprio Abraão perguntou a Deus que garantias o Senhor lhe dava de que haveria de cumprir todas as promessas que havia feito a ele. E essas promessas da paz, essas promessas de que o Senhor é que realiza tudo por nós, vou deixar a pergunta também aparecer aqui. Quem nos garante que isso foi cumprido, tem sido cumprido? Irmãos, a garantia está nesse versículo aqui. Porque aqui também há uma promessa voltada para Israel. Israel ainda recentemente era um povo sem pátria, chamado de judeu errante. Havia uns poucos, mas muito poucos reminiscentes que moravam lá no território de Israel. Israel ocupa hoje. Mas a maioria deste povo estava em meio às nações. Deus mesmo é que os lançara fora. Mas as promessas já estavam diante do povo. A restauração viria. Jesus veio trazer restauração. Jesus também veio trazer paz para Israel. Apenas eles não quiseram, não aceitaram Jesus entrando, montado num jumentinho, animal de paz, não é animal de guerra. Ele entrou, foi apresentado como Messias, mas não foi aceito. Daí que o povo de Israel foi disperso pelo mundo,
e por cerca de quase 2000 anos assim permaneceu. Mas as promessas também havia para eles. E esse verso 6, irmãos, é uma comprovação de que Deus cumpre as suas promessas. Então as promessas que estão aqui no capítulo 26, hão de se cumprir da mesma forma que o que está aqui no capítulo 6, versículo 6, já se cumpriu em Israel. Dias virão em que Jacó lançará raízes. Jacó, o pai dos 12 principais chefes de família, é de Jacó que veio o povo. Eles são chamados israelitas justamente porque Deus trocou o nome de Jacó para Israel, então eles são israelitas. Mas os irmãos já não são apenas israelitas, porque são israelenses, que é o cidadão que já vive do país organizado. Irmãos, um versículo também de um outro profeta, ele faz uma pergunta, ele diz: pode uma nação nascer num só dia? Pois, irmãos, essa era a promessa. Israel nasceu num dia. Quando a ONU votou, Israel estava pronto. Israel já tinha já tinha moeda, já tinha um parlamento, um governo montado, organizado. Uma nação que num dia ela apareceu. Os árabes, os palestinos, que não quiseram conviver com Israel, se dispersaram, foi uma fuga enorme. Até hoje eles estão perdidos por ali, aquele mundo. E Israel é uma maravilha que Deus fez. Irmãos, eu estou tomando aqui esse fato ligado a Israel para chamar a atenção nossa que essas promessas também que estão aqui atrás, elas se cumprem em nossa vida do mesmo jeito que Deus tem cumprido as promessas a Israel. Porque Deus cumpre. Dias virão em que Jacó lançará raízes, ou seja, se estabelecerá firmemente na terra que Deus lhes deu, que prometeu. Florescerá e brotará Israel. Algum de nós aqui tem dúvida de que o Estado de Israel é essa árvore já firme, arraizada? Irmãos, Israel, diz aqui o versículo: florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Os irmãos sabiam ou sabem que Israel é o principal fornecedor de frutas para a Europa? Ali onde era deserto, o Senhor permitiu que tudo acontecesse. Porque Deus, irmãos, Ele cumpre as suas promessas. Nós temos uma aliança pelo sangue de Jesus, irmãos. Nós somos servos, somos filhos de Deus. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, é também o nosso Deus, porque nós fomos comprados. Nós somos escravos, como éramos escravos do pecado, mas fomos comprados, não com prata nem com ouro, como disse Paulo, mas pelo precioso sangue de Jesus. E é por isso que nós entramos na presença do Senhor. Esta aliança de Cristo com Israel, também nós somos participantes, irmãos. Nós somos participantes. A aliança que Deus fez com Abraão, a confirmação dela vinha através da circuncisão, que apenas os filhos de Abraão de sexo masculino, naturalmente, poderiam participar dessa bênção. Mas Jesus também estabeleceu a nova aliança do seu sangue. Ele estabeleceu uma nova aliança.
E o símbolo dessa aliança, o símbolo dessa nossa aceitação, dessa nossa introdução como filhos de Deus, com Deus sendo o nosso Deus, ela vem, irmãos, pelo batismo. A cerimônia do batismo em tudo procura representar a descida do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos é dado como cumprimento de promessa do Senhor Jesus. Ele disse a eles que permanecessem em Jerusalém até que do céu fossem, do alto, fossem batizados, fortalecidos no Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós somos vitoriosos. Nós glorificamos a Deus porque podemos estar firmados na paz do Senhor. A paz do Senhor, que excede todo entendimento. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Deus nos mantenha firmes, realizando obras que na verdade são o próprio Senhor que realiza por nosso intermédio. E assim, irmãos, vamos dia a dia nos aproximando mais e mais daquele momento eterno em que Jesus virá. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Senhor Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela paz, Pai Santo, pela paz que Jesus Cristo nos deu. Louvado seja o teu santo nome, meu Pai. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Faze-nos, Senhor Deus, mais e mais conhecer e compreender aquilo que tu tens para nós, Pai Santo. Nós queremos, Senhor Deus, te servir. Nós queremos, Senhor Deus, conviver com os irmãos. Nós queremos, enfim, Senhor Deus, que a nuvem do teu Espírito permaneça sobre nós e que nós não saiamos, ó Deus, de debaixo da nuvem sem que o Senhor tenha determinado. Louvado seja o teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todos nós, irmãos, hoje e eternamente. Amém, Jesus. Amém, Pai. Glória.